Olá e bem-vindos! Já aconteceu olharem para o alfabeto português e pensarem, eu conheço isto, mas logo a seguir, ao tentarem ler uma palavra, sentirem-se completamente perdidos com a pronúncia? Se sim, estão no sítio certo. Juntos, vamos desvendar os segredos e quebrar os códigos por trás dos sons e símbolos que dão vida a esta língua maravilhosa. Vamos a isso? E vamos direto ao assunto com o exemplo perfeito. Olhem só para esta palavrinha, pão. P-A-O. Parece inofensiva, não é? Mas aposto que a primeira vez que a viram, o cérebro leu algo como pau ou pau. Acontece a quase toda a gente. Então, porquê? Porquê é que se escreve de uma forma e soa de outra tão diferente? Este é o nosso pequeno puzzle de hoje e garanto que no final disto não só vai fazer todo o sentido, como vai parecer a coisa mais lógica do mundo. Então, como é que vamos decifrar este código? Com um plano de 5 passos. Primeiro, vamos começar pelo que já nos é familiar, para ganharmos confiança. Depois, vamos ao coração da questão, o alfabeto, letra por letra. A seguir, mergulhamos nas regras que fazem os sons mudar. Vamos dominar os 5 acentos essenciais, que são os nossos guias. E, por fim, juntamos tudo para resolver o puzzle. Estas são as nossas 5 chaves. E a nossa primeira chave leva-nos a um sítio surpreendentemente confortável. A melhor notícia é que ninguém está a começar do zero. A base, a estrutura do alfabeto português, é algo que a maioria das pessoas já conhece, o que nos dá uma vantagem enorme desde o início. É exatamente isso. 26 letras, de A a Z. As mesmas que se encontram no alfabeto inglês. A magia, a música e a beleza do português não estão nas letras em si, mas na forma como elas interagem, como dançam umas com as outras. São os sons, as regras subtis e aqueles pequenos símbolos, os acentos, que transformam estas 26 letras conhecidas numa língua tão rica, melódica e expressiva. Muito bem, agora vamos ao centro de tudo. Dominar os nomes e os sons básicos de cada letra é o passo mais crucial. É a fundação sobre a qual tudo o resto será construído. Por isso, ouvidos bem atentos, porque esta base tem de ser sólida. Prontos? Vamos então percorrer o alfabeto. Vou dizer a letra e de seguida o seu nome em português, com muita calma. A, que se chama A. B, o nome é B. C, diz-se C. D, chama-se D. E, o nome é E. F, dizemos F. G, que se chama G. H, o nome é H. E aqui uma nota muito importante. No início das palavras, o H é sempre mudo, não tem som. I, que se chama I. J, o nome é J. K, diz-se K. L, o nome é L. M, chama-se M. N, dizemos N. O, o nome é O. P, que se chama P. Q, o nome é Q. R, diz-se R. S, chama-se S. T, o nome é T. U, diz-se U. V, chama-se V. W, que tem um nome especial, W. X, o nome é X. Y, que se chama Y. E, finalmente, o Z, o nome é Z. Aí está. Vale mesmo a pena ouvir isto algumas vezes para que estes nomes se tornem familiares. São a nossa caixa de ferramentas. Ok, com a nossa base bem assente, podemos avançar. Vamos para a próxima camada. É que as letras em português não são estáticas. O som delas pode mudar radicalmente dependendo das letras que estão ao seu lado. É aqui que as verdadeiras regras do jogo começam a aparecer. O que vemos aqui é basicamente um mapa. De um lado, as nossas consoantes de confiança. O B, o F, o L, o M e o P. São o nosso porto seguro, porque o som delas é quase sempre o mesmo. Mas do outro lado? Do outro lado temos os camaleões da língua. O C, o G, o D, o S e o super versátil X. Estas são as letras que mudam de som, que se adaptam, e dominá-las é a próxima grande chave para descodificar a pronúncia. Vamos olhar com atenção para o C e o G. A regra é bastante simples e tem tudo a ver com a vogal que vem a seguir. Com o C, se ele estiver antes de A, O ou U, tem um som forte, um som de K, como em carro, cor ou cultura. Mas se o C vier antes de E ou I, ele amolece, fica suave e passa a soar a S, como em centro ou cinema. O G segue uma lógica muito parecida. Antes de A, O ou U, é um G duro, como em gato, golo ou gula. Mas quando encontra um E ou um I, transforma-se num som diferente, um som de J, como em gelo ou girafa. É um padrão. Agora, o trio T, D e S.
O S é particularmente interessante. A regra de ouro é, quando está sozinho, entre duas vogais, ele relaxa e ganha o som de S. O exemplo clássico é casa, que soa como casa. Outra coisa muito típica do português de Portugal é o som do S no final de uma sílaba. Ele transforma-se num som de X, como em pastéis ou português. Já o T e o D, embora em Portugal mantenham geralmente o seu som, em outras variantes da língua, como no Brasil, mudam de som antes da letra I para chi e ji. São estas pequenas nuances que dão cor e variedade à língua. Chegamos agora a um conceito que é sem dúvida a alma da sonoridade do português: a nasalização. É isto que dá à língua aquela melodia tão única. Mas o que é, afinal? É simplesmente quando parte do ar, ao falarmos, sai pelo nariz em vez de sair só pela boca. Isto cria um som mais nasalado. E como sabemos quando o fazer? Existem duas pistas claras. Ou a vogal tem um til por cima, como no nosso famoso pão, ou é seguida por um M ou um N na mesma sílaba, como em campo ou mundo. Dominar este som é dar um passo de gigante. Vamos agora à nossa penúltima chave e uma das mais úteis, os acentos. Muitas vezes as pessoas olham para eles e assustam-se, mas a verdade é o oposto. Os acentos são os nossos melhores amigos. São como cheat codes num jogo. Dizem-nos exatamente como pronunciar a palavra, onde pôr a força e como a vogal deve soar. Eliminam a adivinhação. E a melhor notícia de todas é que são só 5. Apenas 5 pequenos símbolos. Assim que percebermos o que cada um deles faz, uma parte enorme do puzzle da pronúncia fica resolvida. É um retorno de investimento fantástico. Vamos então conhecê-los um a um. Comecemos pelo acento agudo, o tracinho inclinado para a direita. A palavra-chave aqui é aberto. Quando este acento aparece, está a dar-nos duas informações cruciais. Primeiro, a sílaba tónica, a mais forte da palavra, é esta. Segundo, esta vogal tem de ser pronunciada com a boca bem aberta, com um som claro e vibrante. Pensem em café. A primeira sílaba, K, é normal. A segunda, fé, o acento obriga-nos a abrir a boca e a dar-lhe ênfase. K, fé. A seguir, temos o seu completo oposto, o acento circunflexo, o famoso chapéu. Se o agudo significa aberto, o circunflexo significa fechado. Ele também marca a sílaba tónica, mas pede um som mais contido, mais para dentro. A analogia de beber por uma palhinha é perfeita, porque o som forma-se mais atrás na boca. A melhor forma de sentir a diferença é comparar o E aberto de café contra o E fechado de você. Café, você. A diferença é enorme. E cá está ele de novo, o nosso velho conhecido, o til, a pequena onda. Agora que já sabemos o que é nasalização, o til torna-se muito simples. Ele é o sinal de trânsito visual que nos diz: atenção, som nasal à frente. Quando aparece em cima de um A ou de um O, não há como enganar. O som tem de vibrar no nariz. É ele que cria a magia em palavras como mão, limão e, claro, pão. É talvez o som mais português de todos. Agora, a cedilha, aquele pequeno rabisco debaixo do C. A cedilha é uma espécie de corretor de som. Lembram-se que o C antes de A, O e U soa a capa? Pois bem, e se quisermos que ele soe a C nessas situações? É aí que entra a cedilha. Ela chega-se ao C e diz-lhe: hoje não vais soar a capa, vais soar a C. É por isso que escrevemos açúcar e não acocar. E é também por isso que ela nunca é precisa antes de E ou I. Aí o C já soa a C por natureza. Por fim, o acento grave, o que aponta para a esquerda. Este é o caso especial do grupo. Atenção, a sua função não é mudar a pronúncia. O som de A é exatamente o mesmo do A com acento agudo. Então para que serve? É uma pista gramatical. Ele indica que ali houve uma fusão de duas palavras, geralmente a preposição a com o artigo feminino a. Por exemplo, em vou à praia, aquele a está a substituir a à praia. É um atalho visual da gramática. E agora, o momento que esperávamos. Com todas as nossas 5 chaves na mão, o alfabeto, os nomes das letras, as regras das consoantes, o segredo da nasalização e os 5 acentos, estamos prontos. Vamos voltar ao início, ao nosso pequeno puzzle e usar todo este conhecimento para finalmente decifrar o código. Lembram-se disto? Pão. Olhem para esta palavra agora com outros olhos. O que vemos? Vemos um A com um til por cima. E o que é que aprendemos? Que o til nos grita nasalização. O A junta-se ao O para criar um som único, o ditongo ão, e o til comanda que esse som tem de vibrar no nariz. E de repente, pão, o mistério desaparece. A grafia faz todo sentido, porque agora conhecemos as regras. Vejamos outro exemplo para consolidar. A palavra maçã.
Temos aqui duas das nossas regras a trabalhar em equipa. Primeiro, o C com cedilha. Já sabemos, este transforma um som K num som suave de S. Depois, o til no A final. E o que é que isso faz? Nasaliza essa vogal. Juntando as duas peças, temos maçã. Cada símbolo tem uma função e juntos criam o som correto. E um último exemplo para fechar o ciclo. Você. Aqui, o herói da história é o acento circunflexo. O chapéu está a dar-nos duas ordens. Primeira, a sílaba forte é esta, C. E segunda, o som deste é fechado. Por isso não se diz você, com a boca aberta, mas sim você, um som mais contido e preciso. Cada símbolo é um guia, um mapa para a pronúncia correta. E no final, a grande conclusão é esta. A pronúncia do português não é aleatória. É um sistema elegante, com regras e com lógica. A chave não é decorar milhares de palavras de cor, mas sim compreender o sistema por trás delas. Agora, o código está decifrado. A verdadeira questão é, com esta nova capacidade de ler os sons por trás das letras, o que é que vão descobrir a seguir no vasto e maravilhoso mundo da língua portuguesa? You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.